E aí, povo, tudo certinho? Tô aqui de volta hoje para a gente falar de umas coisas um pouco diferentes no Python. Provavelmente, nos vídeos passados, o que eu fazia? Eu já começava direto no editor de texto e começava a produzir código em Python. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje nós vamos começar a falar sobre uma biblioteca específica do Python, um módulo, que é chamado de NumPy. Ele é especializado em computação numérica. Então, para a gente começar a fazer isso, a primeira coisa é verificar se o Python tem módulo NumPy instalado. Então, ó, Python. E aqui a gente pode verificar se o Python tem ou não instalado esse módulo. Import NumPy. A gente verifica aqui que nessa instalação do Python não tem instalado o módulo NumPy. Então a gente pode sair aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o NumPy. Para a gente instalar o pacote, o que a gente precisa fazer é utilizar o instalador de pacotes do Python. É o pip. A gente vai fazer o quê? Utilizar esse instalador para instalar o pacote chamado NumPy. Então, pip install NumPy. E agora ele vai baixar da internet tudo que precisa, os pacotes, e vai instalar para você. Então, na próxima vez que você executar o Python e pedir para ele importar o NumPy, ele vai importar. Isso aqui pode demorar alguns segundos. Então, vamos esperar um pouquinho. E está instalado. Então, se a gente rodar novamente aqui, Python import NumPy. E a gente vê que ele não deu erro, significando que ele, de fato, carregou o NumPy para dentro do nosso código Python. Mas para a gente trabalhar com o NumPy hoje, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos trabalhar agora com uma plataforma de notebook, que se chama. É uma forma diferente de se trabalhar com Python. Para isso, a gente vai precisar instalar um outro pacote, um outro módulo, chamado de Jupyter. Só que Jupyter com I no lugar de. Com Y no lugar de I. Então a gente vai vir aqui, ó. Pip install Jupyter. Assim. Jupi com Y ter. Manda ver. Esse pacote, ele demora um pouquinho mais para instalar, mas ele dá uma funcionalidade legal para o Python. Porque qual um dos grandes problemas que a gente tem para utilizar o Python como usar o interpretador direto, né? O problema é que a gente não consegue alterar o código. A gente vai lá no interpretador, coloca lá A igual a 2, acabou, A igual a 2. A gente não consegue voltar, editar os valores, rodar novamente. Então, para contornar isso, a gente utiliza o quê? Código em Python num editor de texto. Ou seja, a gente cria um arquivo .py para fazer o nosso programa lá. Só que fazer isso também tem uma desvantagem que o interpretador fica como vantagem, que é o seguinte: você vê o resultado do código à medida que ele vai sendo executado. Certo? Então você tem essa faca de dois gumes, digamos assim. Em um lado, o interpretador. Você consegue ver na hora o que está acontecendo à medida que você vai executando o código, porém você não consegue voltar atrás no código que você já digitou e modificar. Na versão de editor de texto, você tem o outro oposto. Você consegue editar todo o seu código de uma vez só. O problema é que você não consegue ver qual é o resultado parcial dos códigos que você está executando linha a linha no editor de texto. Então, para lidar com essa situação, existe esse meio termo que vai ser algo que você consegue editar pequenos blocos e ver o que está sendo executado. E também você vai poder modificar o
conteúdo desses códigos, desses blocos de código. Esse que vai ser o papel do Jupyter. Ele vai criar um ambiente chamado de bloco de notebook, ou de caderno, bloco de notas. Não sei como vocês preferirem traduzir isso. Isso vai simplificar bastante a vida da gente quando a gente está querendo construir alguma coisa e ver ao mesmo tempo o que está sendo construído a partir daquele código. Então, olha só, aqui ele acabou de instalar o Jupyter pra gente. Certo? Ele está reclamando aqui que eu deveria fazer um update no meu pip, mas não é necessário no momento. Uma vez que o Jupyter está instalado, você pode vir aqui e escrever simplesmente Jupyter. Tem que escrever direito, né? Jupyter Notebook. E o que é que ele vai fazer? Ele vai inicializar o servidor de notebook dele, vai abrir um browser para a gente poder começar a escolher onde a gente vai colocar nosso arquivo em Python e editar esse arquivo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos escolher um diretório. Vamos ver o diretório que a gente está. Uma coisa a ser notada é, diretório onde ele começa aqui, onde você rodou Jupyter Notebook, é o diretório onde ele vai começar aqui. Então, esse diretório aqui é código/Python, igual eu coloquei aqui. E vocês podem começar no diretório onde vocês quiserem. Então, se eu criar aqui, ó, um novo notebook, Python 3, ele vai abrir uma nova aba. E agora eu tenho um ambiente para editar meu código em Python. Um ambiente no browser, e a gente vai poder ver os resultados passo a passo e, se quiser, modificá-los. Então, por exemplo, aqui, vamos criar uma lista. Minha lista igual banana, maçã, pera. Se eu bater só Enter aqui, ele vai permitir que eu coloque mais linhas de código. Se eu botar Shift Enter, ele vai executar esse bloco de código e vai pedir um próximo bloco de código. No caso aqui, eu só executei só coloquei aqui que minha lista é igual a isso, certo? Se eu viesse aqui agora, Enter, minha lista, ele vai imprimir para mim essa lista. Olha. E o que eu falei é, você consegue editar o bloco de código. Uva. E ver o resultado logo em seguida. Para executar isso aqui, a gente bate Shift Enter. Então, esse ambiente aqui fornece um meio termo entre as duas coisas. Você ter um arquivo .py, onde seu programa está todo ali num formato que qualquer editor de texto consegue editar, com o interpretador que você coloca os códigos e vai vendo ao vivo o que está acontecendo. A gente pode botar um nome aqui para o nosso notebook. Vai ser meu notebook. Se eu executar aqui o prompt de comando, nem precisa. Deixa eu abrir o Explorer. SPC, C, código Python. A gente consegue ver aqui, ó, meu notebook criou esse arquivo aqui, IPyNB. Isso aqui é uma extensão de arquivo. Significa que esse arquivo aqui é um arquivo do Jupyter Notebook. Então você precisa abrir esse arquivo com o Jupyter para ele funcionar corretamente. Tudo bem? Então, com isso aqui, a gente vai começar a brincar um pouco com o módulo NumPy. Então, vamos editar isso daqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é import NumPy. Se eu botar aqui, ó, como eu já instalei o módulo NumPy lá no começo do vídeo, agora ele não vai dar erro nenhum em carregar. Se eu pedir para importar outro módulo que não tem, por exemplo, SciPy, ele reclama. SciPy não está instalado.
Então isso aqui é uma verificação de fato que o NumPy está instalado. E agora eu vou precisar fazer várias chamadas a esse módulo NumPy. Então toda vez que eu precisar fazer uma chamada, eu tenho que escrever NumPy, ponto, nome da função. E como a gente vai fazer isso várias vezes, é muito mais fácil você trocar o nome disso aqui por outro nome. É muito comum, então, a gente chamar o NumPy de NP. Você vê isso em vários exemplos por aí de códigos já feitos por outras pessoas. Então, é bem comum você fazer isso aqui, ó. Import NumPy as NP. Então você importa o NumPy e você faz uma tradução desse nome aqui para NP, onde fica bem mais fácil de você escrever. Ok, então a gente tem aqui, toda vez que a gente chamar NP, é a mesma coisa que a gente estivesse chamando NumPy. Agora vamos brincar um pouquinho com esse módulo. O principal tipo de dado desse módulo é o chamado array. Então vou escrever aqui, ó, A, deixa eu ver, chamar de A. Chama de A mesmo. A igual np.array. E esse array vai funcionar basicamente como uma lista, com a seguinte diferença. Numa lista, você pode adicionar tipos de dados diferentes. Você pode adicionar inteiros, ponto flutuante, listas. Pode botar lista dentro de lista. Pode botar uma lista que contém um dicionário. Você pode botar dicionário, você pode botar tupla. O que você quiser colocar dentro de uma lista, você pode. No array, você só pode colocar um tipo de dado. Então, se você começar a colocar inteiro ali dentro, todos os tipos de dados serão convertidos para inteiros. Se você colocar um ponto flutuante, todos os tipos de dados ali dentro serão de ponto flutuante. Se for double, se for uma lista, ele vai converter tudo para lista. Então, esse tipo de dado aqui é uma lista para todos os efeitos, só que dentro dele ele só vai aceitar um único tipo de dado. Tudo bem? Isso faz com que esse array, por ser um único tipo de dado, então o Python não precisa ficar se preocupando em conversão, não precisa se preocupar em como alocar os dados na memória, não precisa se preocupar com nada disso. Então ele consegue simplesmente jogar os dados na memória de forma contígua lá na memória. Isso faz com que você trabalhar com um array fique muito mais rápido do que trabalhar com uma lista de Python. Então por isso que quando você tem vários programas utilizando Python para fazer cálculos numéricos, ninguém usa uma lista de fato. Eles vão usar um array do NumPy, porque ele trabalha muito mais rápido, de forma muito mais eficiente. Ok. Então vamos começar colocando alguns valores aqui. Esse array ele vai aceitar aqui como primeiro parâmetro os dados que você quer guardar lá dentro. Então, por exemplo, aqui, vamos guardar um dado, ser uma lista com 3 valores, 1, 2 e 3. E vamos pedir para imprimir aqui. Vou botar assim. Ah, tá bom. Shift Enter. Tá lá. Ele criou um array contendo 1, 2 e 3. Certo? Porque eu pedi para imprimir. Se eu botar só print aqui, ele imprime como se fosse uma lista. Para vários efeitos, ele funciona como uma lista mesmo, tá, gente? Agora, qual que é o pulo do gato aqui? Você consegue escrever isso aqui como uma matriz e trabalhar com matrizes utilizando o NumPy. Por exemplo, aqui. Isso aqui que eu criei é uma lista com 3 quantidades, certo? Se cada quantidade dessa, ao invés de eu colocar uma quantidade, ao invés de botar um número, eu colocasse uma lista no lugar, por exemplo, ao invés de 1, eu vou colocar uma lista contendo 1, 2 e 3. Ao invés de 2, eu vou colocar uma lista contendo 4, 5, 6. E ao invés de 3, eu vou colocar uma lista 7, 8, 9. Se eu botar print aqui, olha só, ele imprime até mesmo com o formato certinho para mostrar que isso aqui de fato se torna uma matriz.
Então, isso aqui é a maneira que a gente consegue utilizar para criar matrizes. E você pode criar matrizes de várias dimensões aqui, se você quiser. Se você quisesse criar uma matriz de 3 dimensões, cada número desse aqui viraria um vetor também. Então você consegue criar uma matriz, falando já em linguagem de uma linguagem de álgebra linear. Você pode criar um tensor de qualquer ordem, vamos chamar assim. Se você falar que é uma matriz vai ser 2 por 2, né? 2 por 2 não, desculpa. Matriz vai ser um tensor de ordem 2. Quando eu falo tensor de ordem 2, eu estou querendo dizer que você precisa de dois índices para determinar, para encontrar unicamente um elemento desse objeto. Se eu tivesse uma matriz tridimensional, eu teria que indicar o quê? Uma coordenada x, vou botar assim, uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada z para encontrar um número dentro daquela matriz ali. Então você precisa de 3 quantidades, isso é um tensor de ordem 3. Não vou me aprofundar mais na questão de tensores, mas só para dar a nomenclatura adequada. Você pode pensar como uma matriz tridimensional, quadridimensional, enfim. Vamos inspecionar agora algumas propriedades desse objeto A que a gente criou aqui, que é essa matriz. Por exemplo, se eu botar aqui A.ndim, ele diz que a dimensão desse objeto é 2. Isso quer dizer o quê? Que é uma matriz, certo? Uma matriz você precisa de 2 índices para localizar qualquer elemento dessa matriz. Se eu criar aqui um outro elemento b igual np.array, três, seis, nove. Vamos imprimir B? Vamos imprimir B também. Print B. Então aqui está a nossa matriz A, está aqui a matriz B. Se eu pedisse a dimensão de B, ele vai dar 1. Por quê? Ué, isso. Print ANDIN. Print BNDIN. Tá aí, agora ele imprimiu os dois. A dimensão de A é 2 porque é uma matriz. Você precisa de 2 índices para localizar qualquer elemento aqui dentro. Num vetor, você só precisa de um índice, certo? Por isso que a dimensão aqui é 1. Embora você poderia argumentar que isso aqui é um vetor de R3. Mas essa dimensão aqui está relacionada com a quantidade de índices que você precisa para localizar um elemento qualquer dentro desse vetor. A gente pode perguntar também sobre a forma dessa matriz. Por exemplo, aqui, a.shape. Print a.shape. Print também b.shape. Se eu fizer isso, olha só. Na primeira linha, ele fala que a.shape é uma tupla 3 e 3. Isso significa que é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Já B é uma tupla também, só que com um único valor, indicando que é um vetor de 3 quantidades. O vetor de R3. Nós podemos perguntar qual é o tipo de dado que está sendo guardado lá dentro. Então, por exemplo, a.thetype, ele informa que é um número inteiro de 32 bits. E a gente pode modificar isso aqui se quiser. Por exemplo, na hora que eu crio aqui, posso colocar thetype igual a float 32. Tá vendo que ele já modificou aqui, tá vendo?
Ele modificou aqui também, float 32. Antes ele estava tratando como números inteiros. E agora, como eu coloquei esse dtype aqui, eu estou indicando que os números aqui de dentro não são mais inteiros, e sim ponto flutuante. Então são números que vão ser capazes de guardar uma certa quantidade de casas decimais. Então vamos voltar para int aqui, só para a gente verificar umas coisas. Voltou. A.dtype voltou a ser int 32. E olha só. Se eu perguntar a.itemSize, ele vai devolver para você o quanto que cada elementozinho desse aqui da matriz, cada númerozinho desse, está ocupando dentro da memória do seu computador, em bytes. Então, se eu vou jogar isso aqui, ó, vai falar que o tamanho de cada item da minha matriz ocupa 4 bytes de memória, porque é um inteiro 32 bits. Se eu colocasse um int 64, verifica aqui, ó. Agora um inteiro 64, ele vai dobrar o tamanho de cada item. Foi para 8 bytes de memória. Qual que é a diferença de int 32 para int 64? É o tamanho do número inteiro que ele consegue guardar. Deixa eu ver na internet aqui, ó. int 32, int 64. Olha só, o int 32 ele consegue guardar números de menos 2 bilhões, 147 milhões, 483.648, até mais 2 bilhões. Então vai até 2 bilhões de número que você consegue guardar. O int 64 tá aqui, ó. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Então, um número bem maior de inteiros que a gente consegue guardar com o int 64. Porém, isso faz com que você gaste mais memória também. Você está gastando o dobro de memória. Então, quando você vai trabalhar com quantidades grandes de dado, você precisa considerar se você precisa guardar um inteiro de 32 e 64, por exemplo. Vamos deixar como 32 aqui. Que é mais comum só. Então, o type agora é 32. O tamanho do item, cada item é 4 bytes. Se eu pedir o tamanho de a.size, ele vai retornar 9. 9 é o quê? É a quantidade de itens que se encontra dentro de A. Ou seja, a quantidade de números que tem na minha matriz. Se eu quero saber o tamanho total, então, que essa variável A está ocupando dentro da minha memória em termos de bytes, o que eu posso fazer? Se cada item ocupa 4 bytes e eu tenho 9 itens, eu posso fazer print. Eu tenho 4 itens, então a.item, a.size, tem 9 itens, quer dizer. E cada item ocupa a.itemSize. 36 significa que essa matriz A que eu coloquei aqui está ocupando 36 bytes dentro da minha memória. Você pode utilizar isso daqui, ou você também tem uma funcionalidade direta que é a.nbytes. Você vê que ele imprime os dois aqui, ó. Isso quer dizer que a.nbytes imprime exatamente a quantidade de bytes de memória que a matriz A está ocupando na memória. Ok? Então isso aqui é só para poder a gente ter uma noção de como que o Python está trabalhando com a memória, quanto que está gastando e tudo mais. E agora vamos ver como que a gente consegue acessar essa matriz. Como eu falei antes, isso aqui vai funcionar basicamente como uma lista. Então, coisas que a gente pode fazer com lista, eu posso fazer um slicing, um fatiamento da lista. Olha só, se eu pedir aqui a item
Vamos botar linha 1, coluna 2. Vamos olhar aqui em cima, na nossa matriz. Aqui é linha 0, aqui é linha 1, aqui é linha 2. Eu quero pegar o elemento da linha 1, 0, 1, então o elemento dessa linha aqui, que se encontra na coluna 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então eu vou pegar o elemento 6 aqui fazendo isso. Outra forma que você também tem para acessar, que é exatamente a mesma coisa, só que um pouco diferente, é assim, ó, A, e você passa os elementos direto aqui, seguido de vírgula. Então, 1, 2, vai fazer a mesma coisa. Linha, matriz A, elemento da linha 1 da coluna 2. E aqui eu tenho que fazer print, né? Print. Tá lá. Então você tem duas maneiras de acessar os elementos da sua matriz. Digamos que eu queira pegar uma linha dessa matriz. Se eu pedir aqui, ó, matriz A, linha 0, o que ele vai retornar para mim? Vai retornar a primeira linha. 1, 2, 3. Se eu pedir a segunda linha, 4, 5, 6. Segunda linha, 7, 8, 9. Maravilha. E agora, se eu quiser pegar a coluna, como que eu faço? Mas, novamente, é só lembrar desses dois tipos de coisa aqui, ó. As duas representações. Eu posso pegar essa representação aqui, ó. Eu quero todas as linhas, porém a coluna eu quero especificar. Eu quero a primeira coluna só. Se eu fizer isso aqui, ele vai pegar 1, 2, 3, deveria ser 1, 4, 7, né? Tem que colocar o aqui. Tá aí. Em princípio deveria funcionar com essa notação aqui também. Não vi por que não funcionou ainda, mas deve ser alguma coisa bem óbvia. Então, desse jeito aqui, a gente consegue capturar apenas uma coluna da nossa matriz. Um 4, 7, por exemplo, a segunda coluna. Pega um aqui, 2, 5, 8. Fecha aqui, Firefox, tchau. Então a gente consegue acessar tanto linhas quanto colunas. Por exemplo, nessa anotação aqui, a gente pode utilizar linha 1, coluna, todas. A gente vai pegar a primeira linha e todos os elementos da primeira linha, tá vendo? Aqui é linha 2, na verdade, né? Linha 0, linha 1, pronto. Ok? Então a gente consegue acessar os elementos da nossa matriz. Pegar linhas, pegar colunas, fazer o que quiser. Outra situação comum é você querer criar uma matriz com zeros, por exemplo. Então a gente pode criar uma matriz com zero fazendo assim, ó. Zeros. Por exemplo, uma matriz 5 por 5 cheia de zeros. Ué, não é assim não? NumPy zeros. Eu tenho que passar um shape. Ah, ok. Eu tenho que passar uma tupla aqui. É zeros. Não? 2, 3 ou 2. Ah, porque tem uma coisa. Ah, meu Deus. Tava certo. Só o 5 aqui. Tinha um caractere no começo aqui que tava dando errado aí. Tá falando aqui, ó.
Sintaxe inválida. Esse caractere no começo aqui que estava me quebrando. Olha só, então, se eu passo aqui np.zeros, ele cria um vetor com 5 zeros. Eu posso passar aqui, por exemplo, também para poder ficar inteiro, dtype igual a int32. E agora ele criou um vetor com 5 zeros. Se eu quisesse criar uma matriz, é só passar uma tupla aqui. Se eu quero uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, cheias de zero, ele vai criar, ó, 3 linhas, 4 colunas. Tem outra opção, eu posso criar uma matriz cheia de uns também. np.ones, passar aqui de novo, matriz 3 linhas e 4 colunas. Tipo de dado agora vai ser float32. Ou seja, vai ser um tipo de dado que pode guardar casas decimais. E aqui a gente vê que ele criou uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, todas preenchidas com o número 1. E se eu quisesse uma matriz que preenchesse com 2, seria np.choose? Não. E aí você teria que criar 3s, 4s, 5s e por aí vai. Ao invés de você fazer isso, você tem zeros e uns, porque operação binária é algo bastante comum. E para os outros números, a gente tem uma função chamada de full. Essa função aqui vai fazer o papel do que a gente quer, que é passar um número para poder ele preencher tudo. Então, por exemplo, aqui, eu quero criar uma matriz 3 por 4 e eu quero que o valor lá dentro seja 69. Então, ele vai criar uma matriz 3 por 4 preenchendo ela completamente com o número 69. Outra maneira que você pode fazer isso aqui, mesma coisa, só que aqui a gente passou o formato que a gente quer da matriz. Se você quisesse copiar o formato de outra matriz, por exemplo, a gente definiu aqui em cima uma matriz 3x3. Se eu quisesse criar uma matriz do mesmo formato dessa matriz aqui, só que preenchendo com outros números, você pode utilizar o np.full like. E aí você passa a matriz, por exemplo, a matriz A que a gente criou, que é 3x3, e eu vou encher com o número 10. Então ele identificou que a matriz A é uma matriz 3x3, então ele criou uma matriz 3x3 para mim e preencheu cada elemento com o número 10. Se eu quisesse trabalhar com números aleatórios para minha matriz, é algo bastante comum também. Então eu posso utilizar aqui np.random, rand, e aqui eu vou passar qual o tamanho da matriz que eu quero. Uma matriz 4x5. 4 linhas, 5 colunas, preenchidas com números aleatórios. Shift Enter. Ele preencheu para mim uma matriz de 4 linhas, 5 colunas, todos com números aleatórios. E aí, se a gente quer obter números aleatórios variando entre 0 e algum outro número, você pode multiplicar isso aqui por, sei lá, digamos que a gente quer números entre 0 e 7. Então, a gente multiplicar por 7, a gente obtém os números aqui entre 0 e 7. Note que as operações comuns que a gente tem para as matrizes funcionam também. Por exemplo, minha matriz A, vamos colocar aqui, ó, A. Essa é a matriz 3x3. Se eu fizer A mais 1, ele vai executar essa operação em cada elemento da matriz. Então, vai somar 1 a cada elemento da matriz. Se eu fizer A mais A menos 2, deixa eu botar aqui primeiro. Print A, para a gente ver a matriz original. Print A menos 2. Então tá aqui, a matriz original é essa. 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos 2 dá 0. 3 menos 2 dá 1. Por aí vai.
Então, essa operação aqui ele vai fazendo para cada elemento da matriz. Então, se eu pegar aqui A vezes 2, ele vai pegar cada elemento da matriz e multiplicar por 2. Se eu botar asterisco, asterisco, ele vai elevar ao quadrado cada elemento da matriz. Tá vendo? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 9 é 81, por aí vai. Divisão também. Só que agora ele precisou, como o resultado de divisão de 1 por 2 dá meio, como eu falei, um array ele guarda todos os tipos de dado do mesmo tipo de dado. Então, como agora meio é um tipo de dado float, ele precisou converter todos os tipos de dados da minha matriz, que eram inteiros, para float. Ok, gente? Então, na hora que eu faço aqui, ó, np random range 45, ele cria uma matriz 4 linhas, 5 colunas, preenchidas com números aleatórios entre 0 e 1. E quando eu multiplico por 7, ele vai pegar cada elemento da matriz e multiplicar por 7. Agora, digamos que você queira números inteiros aqui, ao invés de números quebrados assim. É bem comum você querer uma matriz com números aleatórios, porém todos inteiros. E o NumPy fornece uma função para isso, que é np.random randint, isso. E aqui você passa qual o valor máximo, ou seja, um número aleatório entre 0 e esse número que você colocar, 7, por exemplo. E aqui você precisa passar como argumento de palavra-chave o tamanho da matriz como uma tupla aqui. Por exemplo, uma matriz 6 por 6 preenchida com vários números aleatórios entre 0 e 7, todos inteiros. Eu pedi para rodar. Tá aqui, ele criou uma matriz 6 por 6 com números inteiros aleatórios. Então, toda vez que eu rodar isso aqui, ele vai produzir uma matriz diferente. Lembrando que tem a possibilidade de imprimir a mesma matriz 2 vezes seguidas, só que a probabilidade é baixa. Você pode até calcular a probabilidade de que isso aconteça, né? Outras funcionalidades. Se a gente quiser construir uma matriz identidade, o NumPy também tem essa funcionalidade. np.identity. E aqui você passa a dimensão da identidade. Matriz 4x4, identidade 4x4, ele constrói para mim. Aqui, ó, tudo zero, exceto na diagonal principal. E se eu quisesse pegar e fazer uma multiplicação de matrizes? Multiplicação de matrizes é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho de fazer. Não muito, mas você gasta uns, sei lá, uns 2 minutinhos fazendo, para poder ter certeza que está funcionando direitinho. Mas o NumPy tem essa funcionalidade pra gente. Eu tenho minha matriz A aqui, né? Se vocês se lembram, se eu tenho uma matriz A e ela tem m linhas e n colunas, e eu multiplico por uma matriz B que tem n linhas e p colunas, o resultado disso aqui vai ser uma matriz C que vai ter, certo? Esses dois índices aqui meio que se cancelam. Vai ficar uma matriz final com m linhas e p colunas. M linhas e p colunas. Vou deixar como comentário. Então, olha só, vamos criar uma matriz aqui, P. Essa minha matriz A é uma matriz 3x3, então 3x3. O único requerimento que eu preciso, então, é que a segunda matriz que eu vou multiplicar tenha 3 linhas. Eu posso colocar, por exemplo, uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Então, vamos colocar aqui np.array. Eu quero uma matriz com 3 linhas.
4 colunas. Então, deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3. 4. E cada um desse aqui vai ser 1, 2, 3. Se eu pedir para imprimir B, o que ele imprime? Tem que ser todos do mesmo tipo. Então tem que fazer e aqui. 4 linhas e 3 colunas. Tá ao contrário, né? Eu quero 3 linhas. Eu quero 3 linhas e 4 colunas. Então 4, 4, 4. Olha lá. Então B para mim é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Então, se eu tenho uma matriz aqui de 3 linhas e 3 colunas, e uma outra matriz que tem 3 linhas e 4 colunas, o resultado da multiplicação vai me produzir uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Então, se eu fizer aqui, minha matriz C vai ser np.mat.mul, multiplicação de matrizes, matrix multiplication. Eu passo a primeira matriz, que vai ser A, e a segunda matriz, que vai ser B. Print C. Tá lá, a multiplicação das duas matrizes. Ele me produziu o quê? Uma matriz que é 3 linhas, 4 colunas, como eu esperava. O NumPy também tem outras ferramentas que a gente pode utilizar para trabalhar com matrizes. E todas elas ficam num submódulo chamado de álgebra linear. Só para dar um exemplo aqui, se eu quisesse calcular o determinante da minha matriz A, então posso fazer A ponto, aliás, NumPy linalg, que é o submódulo de álgebra linear, ponto determinante, det, da matriz A. Ele calcula para mim esse determinante. Nota que isso aqui é um número extremamente pequeno, então provavelmente o determinante vai dar 0. Então, se eu jogar para int aqui esse determinante, por exemplo, vai dar 0. Esse número bem pequeno acaba sobrando dos resquícios das operações matemáticas que você faz para obter o determinante. Então isso pode ser muito mais um problema da memória, de como que o Python lida com a memória do computador, do que com ser diferente de 0. Provavelmente o determinante deve ser 0. E só para encerrar esse assunto, digamos que eu tenho aqui, eu crio dois vetores. V1 vai ser um np.array. Eu vou criar aqui um vetorzinho 444. Vou criar um segundo vetor, V2, np.array 555. Print V1, print V2. Só para a gente ver o que está acontecendo, né? Tá aqui, ó, os dois vetores, 444 e 555. Deixa eu imprimir uns tracinhos aqui, só para ficar claro que isso aqui não está juntando numa matriz só ainda. Olha só. V1 aqui, V2 aqui. Agora, se eu quisesse agrupar esses dois vetores para formar uma matriz, eu posso também com o NumPy. Eu posso fazer, por exemplo, um vetor, uma matriz M1, vai ser np. Se eu quiser agrupar isso aqui como vetores linha de uma matriz, ou seja, isso aqui como um vetor linha, isso aqui como um vetor linha, eu vou fazer um empilhamento horizontal desses vetores.
É isso? Não. Na verdade, quer ver isso? Vai ficar claro na hora que eu mostrar. Se eu botar aqui um VStack, um empilhamento vertical, se eu passar aqui V1, V2 e pedir para imprimir M1, a questão é, ele trata isso aqui como um vetor, então você deve ler isso daqui como se fosse um vetor coluna. É isso? Então ele empilhou isso aqui verticalmente, ou seja, se você identifica isso aí como um vetor coluna, você fazer um empilhamento vertical significa você transformar esse vetor, você inverter esse vetor coluna, empilhar um em cima do outro. Então ele vira um vetor linha e você empilha um em cima do outro. Se eu fizesse agora M2 igual np.hstack, empilhamento horizontal, V1 e V2, você empilhar horizontalmente significa que você não vai modificar esses vetores de colunas aqui. Então ele vai criar uma matriz com esses vetores sendo os vetores coluna dessa matriz. E print M2